Cumprimento a todos com graça e paz, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, para mim é um privilégio, mais uma vez, de nós estarmos aqui reunidos, para nós estarmos, compartilhando, glória a Deus e aleluias, e algo, glória a Deus e aleluias, que o Senhor quer que eu venha passar. Igreja, como o primeiro vídeo foi uma bênção, muitas pessoas mandaram, glória a Deus, aleluias, que está se consertando, estão se preocupando, e glória a Deus, aleluias, e isso me incentivou, glória a Deus, de uma certa maneira. Só que o que eu tenho para dizer hoje, glória a Deus, já se passaram há mais ou menos quase 5 anos, já tem quase 5 anos, que o Senhor, pela misericórdia dele, ele permitiu, que eu visse algo. Eu contei para várias igrejas na época, continuei contando, só que agora eu senti tocada, comovida pelo poder do Senhor, pelo Espírito Santo, de estar compartilhando com todos vós, com todos vocês, viu, meus amados, minhas queridas, em nome de Jesus. Igreja, é algo muito sério, algo também muito forte, totalmente diferente daquilo que foi dito no outro vídeo, mas não deixa também de ser um despertamento, não deixa também de ser um alerta, que essas tais pessoas venham realmente se consertar na presença do Senhor Jesus. Amém? Mas antes disso tudo, glória a Deus, nós vamos ler lá no livro de Malaquias. Vamos ler, abre a Biblinha aí, glória a Deus, vamos prestar bastante atenção e vamos ler o livro de Malaquias, que o Senhor disse assim, Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois maldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo nem será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, venha usurpar da minha pequeneza pessoa, para ser transmitido, Pai, somente aquilo, Senhor, que o Senhor quer, meu Deus, que seja transmitido. O tempo já passou, mas o Senhor trouxe, meu Pai, no meu coração, meu Deus, meu Pai, para estar compartilhando com as minhas queridas, com meus queridos, amados irmãos em Cristo Jesus Cristo, que venha ser, meu Pai, novamente, em nome de Jesus Cristo, um despertamento para aqueles que estão em falta contigo, e o Senhor, meu Deus, venha falar e fazer somente aquilo que tu queres falar, em nome de Jesus, que o meu eu caia por terra, mas que prevaleça somente a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus e aleluias. Igreja, o Senhor, glória a Deus, eu já tinha dito, que quase 5 anos atrás, o Senhor permitiu eu ter uma visão, mas uma visão fortíssima, e glória a Deus e aleluias. Na época, glória a Deus, eu passei sim, para as igrejas, não fiquei, não, aquilo me chocou muito, aquilo me deixou realmente
num estado de uma responsabilidade, essa é a palavra certa. Igreja, isso aconteceu, eu lembro que isso aconteceu, eu estava dentro do meu quarto, não nessa casa, dentro do meu quarto, num apartamento, glória a Deus, e eu estava pelas madrugadas, devia ser mais ou menos, era bem tarde, devia ser umas 3 horas da manhã, eu lembro que eu estava orando, glória a Deus, aleluias, e naquele momento eu estava orando, glória a Deus, aleluias, igreja, vai acontecer algo que vai assim impactar, e ao mesmo tempo eu confesso que eu achei estranho, né, porque eu já tive várias experiências no mundo espiritual. Para quem entende bem do mundo espiritual, eu tive várias experiências, só que essa foi diferente, essa experiência que eu tive, porque todas as vezes quando Satanás ele vinha tentar me atacar, ele vinha com muita braveza, ele vinha muito irritado, mas muito furioso mesmo. E dessa vez aconteceu algo, igreja, que eu não esperava. Eu esperava assim, né, realmente que fosse até um anjo, mas não foi dessa maneira. Mas depois nós vamos entender realmente o que o Senhor quis passar naquele momento para mim. Eu estava ali, né, orando, e de repente, igreja, apareceu um demônio, e eu me assustei, né, como eu já tinha dito, com a presença daquele demônio, só que ele não estava bravo, igual ele sempre apareceu para mim, bravo, nervoso, falando que ia me destruir, que ia destruir meu ministério, com várias ameaças, e todas elas o Senhor Jesus Cristo venceu por mim, glória a Deus, e aleluias, porque nós não somos nada, quem é tudo é Jesus. Igreja, eu lembro que foi quando aconteceu algo que eu vou ficar realmente, aquela palavra, né, perplexa pelo fato de que um demônio apareceu e ele disse para mim, ele não estava igual das outras vezes, né, nervoso, bravo, e ele disse para mim assim: eu recebi ordem e eu tenho algo para te mostrar. E eu estou recebendo ordem muito superior a mim. Até aí, amém. Igreja, só que naquele exato momento, Satanás, ele mesmo vai falar sobre o que ele queria dizer, ainda que ele, na verdade, não era isso que ele queria estar dizendo, né? Que demônio não vai querer confessar coisas para as pessoas se consertarem. Mas ele, como ele disse, eu estou recebendo uma ordem muito superior a mim. E eu tenho que dizer para você, igreja, naquilo agora tudo vai começar dessa maneira. Começa assim, eu lembro, né, eu disse que eu estava orando e Satanás falou assim: olha, eu vou dizer para você tudo sobre a respeito do dízimo. Igreja, o dízimo é mais sério do que nós podemos imaginar, glória a Deus. Muitas pessoas estão em falta, e eu lembro, igreja, uma coisa que vai acontecer, e eu achei muito estranho, mas eu lembrei que Satanás também, no livro de Mateus, ele foi lá no monte, né, quando Jesus estava 40 dias em oração, em jejum, cheio da plenitude, cheio da glória. Jesus era o próprio Deus e Satanás esteve lá. E quando eu lembrei disso, aquilo então aquietou um pouco a minha alma, o meu coração, porque eu achei então muito estranho um demônio querer trazer um recado. Mas eu
desse momento de Jesus Cristo, aquilo aquietou realmente a minha alma. Quando Satanás apareceu lá no monte. Igreja, ele dizia dessa maneira, eu vou falar tudo a respeito do dízimo. Igreja, de repente, glória a Deus e aleluias, eu disse para você que eu estava orando, né? Eu estava orando. E eu vou ter uma visão, né? Uma visão. E a maioria das visões que o Senhor dá para mim, igreja, não é dormindo. Tenho também visões através de sono, mas são muito raras. Geralmente são visões tão fortes que eu estou realmente orando, luz, acordada. Se você está orando, você está ali, né? Glória a Deus. E isso aconteceu e foi assim. Eu lembro, glória a Deus e aleluias, que ele falou assim, vou te mostrar tudo aquilo que é necessário a te mostrar, ainda que eu não queira. Ele deixou claro que ele não queria, mas ele estava recebendo uma ordem superior. Igreja, primeira coisa que aconteceu, igreja, de repente, nós nos encontrávamos, em nenhum momento ele fez nada comigo, ele não tocou nada, ele só estava ali porque estava recebendo autoridade, né? E essa autoridade é de Deus, é do Senhor Jesus Cristo. Eu me encontrava, igreja, dentro de um bloco cirúrgico. E dentro daquele bloco cirúrgico, Satanás agora vai falar para mim assim, agora você vai ver como eu atuo, como eu entro em ação na vida dos infiéis, na vida daqueles que não obedecem à palavra do homem de branco. Ele usou esse termo. E você vai ver agora o que eu vou fazer. Igreja, até ali eu não estava entendendo muita coisa não. De repente, eu lembro que tinha uma adolescente, era uma mocinha. Ela devia ter seus 12, 13 anos, ela ia fazer uma cirurgia muito simples, mas era uma coisa simples mesmo. E eu lembro que o diabo, ele entra dentro dos olhos do cirurgião. Quando ele entra dentro dos olhos do cirurgião, aquela cirurgia que era simples, glória a Deus, eu lembro que o cirurgião pega antes da cirurgia, pega os papéis, o laudo da jovem, pega tudo ali antes de fazer a cirurgia e ele diz para os outros companheiros, porque tinha outros médicos, enfermeira, tudo ali. E aquela jovenzinha deitada ali na máquina. Igreja, ele disse assim, o cirurgião, nós temos que cortar a perna dela. E começa a dizer que algo grave estava acontecendo na perna daquela jovem, daquela adolescente, e disse que tinha que cortar. E eu assustadíssima, igreja, eu querendo falar para o cirurgião, pelo amor de Deus, não corta a perna dela, não é isso, o problema dessa adolescente não é esse, não faça tal barbaridade, vocês estão enganados, demônios que está dando ordem para isso estar acontecendo. Aí ele passa para os outros médicos também, e é engraçado que os outros médicos vê a mesma coisa que o cirurgião estava vendo. Igreja, o diabo, ele atuou de uma maneira tão tenebrosa, tão terrível. O mundo espiritual é sério demais. E ali, igreja, se aquela garota tivesse não sedada, talvez aquela garota tinha gritado, não é para cortar minha perna, tinha gritado, tinha feito um escândalo, tinha chamado a atenção dos médicos, mas aquela garotinha, aquela adolescente, ela estava sedada, ela não podia fazer nada. E ali, igreja, é terrível, oh meu Deus, que terrível.
Agora eu vejo o cirurgião com a sua equipe toda e ele cortou a perna daquela adolescente e joga a perna dela no lixo. Glória a Deus e aleluias, igreja. Satanás, ele trabalha com estratégia, ele trabalha com propósito, ele não trabalha sem propósito. E ele vai dizer para mim assim: agora nós vamos ver o depois. Agora eu já não estava mais dentro da sala de cirurgia, eu já estava vendo a família em pânico, em desespero, quando a menina já estava dentro do quarto e a menina, ela gritava, igreja, gritos horrendos, gritos terríveis. Igreja, era de dar muita dor. E eu querendo poder dizer para a família: olha, porque vocês não são dizimistas, porque agora, igreja, só se trata de cristãos. Vocês não são dizimistas, vocês roubaram no dízimo e agora vocês estão tendo uma decepção muito grande, uma cobrança muito grande. Igreja, e eu lembro, glória a Deus, que Satanás deixou bem claro que aquela família estava em falta nos dízimos e ele tinha legalidade para tocar. Ele tinha legalidade porque abriu uma brecha para ele entrar. Legiões de demônios que atuam, que são, né, os devoradores, migradores, cortadores, gafanhotos, que atua na área de quem não é fiel, quem não obedece os mandamentos do Senhor e que muitos nem levam a sério o dízimo. Igreja, agora passa a família querendo processar a equipe, porque a cirurgia da menina era num determinado local e cortou a perna daquela pobre menina. Igreja, e agora olha como ele vai fazer. Não acaba por ali. Acaba que agora a menina já está em casa, já se passaram o tempo, a qual eu não sabia qual era o tempo, e aquela garota, ela olhava no espelho, vendo ela sem a perna, ela ficava desesperada, mas desesperada, ela entrou totalmente em depressão, ficou deprimida, e agora o diabo vai atuar de outra maneira. E a mãe tentando acalentar, acalmar ela, glória a Deus e aleluias, mas não tinha nada que confortava o coração daquela adolescente. Ela olhava o tempo todo no espelho e ela era muito bonita e ela via: eu estou sem uma perna, desesperada, olha o que fizeram comigo. E ela chorava, igreja, e eu chorava também, porque assim, eu não podia fazer e nem falar nada, porque eu estava em espírito. Igreja, agora eu lembro que outro demônio, não é esse, outro demônio se aproxima dessa adolescente quando ela está no espelho olhando para ela e começa a rodear ela, vai rodeando e vai dizendo para ela: olha, suicida, olha como você está horrível, faltando uma perna, você que é uma moça tão bela, agora suicida. Igreja, essa etapa aí acaba assim, aquela garotinha, aquela adolescente, ela devia ter seus 13 anos, querendo suicidar, porque ela estava faltando, perdeu uma parte, né, do membro do corpo dela, que é a perna. Igreja, e aquele demônio ria, mas ria tanto, dava tanta gargalhada, quando a mãe se aproximava, desesperada. A mãe orava, que a mãe era crente. Aqui vai ser testemunho só de pessoas crentes, infiéis. E ali a mãe tentava acalmar e ele ria.
aquele demônio, ele ria muito daquela situação. Agora acaba essa situação, meu coração está estraçalhado, eu fiquei muito triste mesmo. Não tem palavras para descrever a dor da minha alma de ver aquela garota passando por aquela situação e aqueles demônios dando comando de voz para ela suicidar e ela querendo acatar aquilo. Igreja, agora nós vamos ver uma outra cena. Eu vi uma cena que muitas vezes a pessoa imagina que Satanás, falta de dizimar, que é bíblico, ofertar, abençoar a obra do Senhor, acha, glória a Deus, aleluias, que não tem problema, eu estar em falta, muitos não levam a sério. Mas é muito mais sério do que a pessoa achar que o dízimo vai trazer só proteção na área financeira. O dízimo é muito além do que a área financeira, pelo o que o Senhor permitiu eu ver. Igreja, agora nós vamos ver um outro caso. Sai dessa garotinha agora. Eu lembro que eu contemplei um casal, o marido, ele comprava comprava muitas compras, mas eram muitas compras mesmo. Comprava as compras e ali, igreja, aquele varão e a sua esposa, ele que era o provedor. Então, como ele que trabalhava, ele que tinha que ser fiel no dízimo, mas ele não era fiel no dízimo. E ali, igreja, pelas caladas das madrugadas, Satanás, um demônio pequenininho, um demônio horrível, ele pulava para dentro dos mantimentos que estava guardado, glória a Deus. E eu lembro que tinha demônios pequenininhos, devoradores terríveis, que pulava dentro das latas e comia, igreja, tudo cru, comia tudo e comendo. A lata estava cheia ali esvaziando, a despensa estava cheia ali esvaziando numa rapidez muito grande, as coisas da geladeira ia esvaziando muito rápido, as contas ia multiplicando, as contas ia ficando muito alta e aquele marido culpando o tempo todo a esposa, porque ela não era uma esposa que tinha controle sobre a provisão que ele estava trazendo para dentro de casa. E na verdade não era ela, ele achava que era ela, né, que não estava sabendo cuidar, lidar bem da casa, da despensa, tudo. E na verdade ele era totalmente culpado, porque ele que trabalhava. Na minha visão, ela não trabalhava, e ela desesperada, e ela dizia para ele: eu não sei como, as coisas estão acabando tão rápido, mas eu em nenhum momento eu mudei a minha maneira de cuidar da casa, eu estou cuidando sempre como antes era cuidado, e eu não sei o que está acontecendo. Quando eles eram dizimistas, havia bonança, havia prosperidade. Depois que ele deixou de ser dizimista, aí esses demônios entraram e começou a atuar terrivelmente. A ponto, igreja, é tão sério, a ponto que agora aquele marido, ele fica tão revoltado com a situação, dívidas, compras que durariam um mês, não estava durando nem 15 dias mais, e aquele marido fica irritadíssimo com a esposa, ali começa aquela briga, aquela contenda, aquela confusão toda, ele culpando ela demais, ela chorando o tempo todo, que ela não estava entendendo. De repente, igreja, é tão sério, ele faz a mala
e disse para ela que iria separar dela, que ele não estava mais aguentando viver aquela situação só de fracasso, só de dívida, e ele não aguentava mais aquela situação e muitas brigas. Igreja, muito sério. E ali o diabo fazia a festa, o diabo ria, dava gargalhadas e dizia dessa maneira: você está fazendo muito bem de não dizimar. E isso continua desta maneira, que eu vou arrebentar com a vida de vocês. Eu vou arrebentar com a vida de vocês, eu vou destruir o casamento de vocês. E ali, igreja, Satanás realmente ameaça que ele ameaçou por falta de conserto, por falta de reconhecer. Satanás, ele destruiu um casamento, porque aquele homem não aguentou e eram muitas brigas, muitas contendas, e o diabo riu, mas dava gargalhadas horrendas, horríveis, pelo fato que aquele homem não era dizimista. E a esposa, igreja, gritava, chorando. Ela estava primeiramente ela estava com vergonha de perder o casamento, e ela estava sem entender, porque ela não se sentia culpada, né? Porque ela estava fazendo o papel dela certinho, mas as coisas desmoronou dentro daquela casa, e para finalizar aquele casamento acabou. Igreja, eu achei que agora tinha acabado, né? Mas não acabou. Agora eu vou ver uma cena muito triste. Eu vi, igreja, uma mãe que acabou de ter um bebezinho. Ele era bebê mesmo, igreja, recém-nascido, pequenininho, o bebezinho. Só que o diabo fazia ela ver o bebê como se ele fosse um bebê grandão assim, um bebê tipo de 9 meses, que fosse um bebê duro. Glória a Deus e aleluias. E ela pegava aquele bebê que um recém-nascido tem que ter todo o zelo, todo o cuidado, que ele é todo frágil, um bebezinho, né, pequenininho. Mas aquela mãe, no decorrer dela estar cuidando daquele bebê, ela não conseguia ver ele como um recém-nascido. Ela via ele como um bebê grande. E ele ia para a cozinha e ficava segurando ele como se ele fosse um bebê grande, e ficava ali mexendo nas panelas, nos seus afazeres, e segurando. E como ele era recém-nascido, igreja, ele ficava todo torto, ele ficava todo, estava machucando muito ele, e ela não conseguia ver isso, igreja. E ali, glória a Deus, Satanás vai e fala para mim assim: agora nós vamos ver. Eu tenho a minha estratégia para destruir os desobedientes na terra. Eu faço tudo com estratégia, com propósito. E agora, igreja, eu não via mais aquele bebê, eu vi já um menino numa cadeira de roda. Ele sofreu uma sequela muito séria na vértebra, glória a Deus, na coluna, pelo jeito, né, dela ficar muito tempo pegando ele de qualquer maneira, deu sequelas no bebezinho. E no decorrer dos anos, alguém contou para ele que ela era uma mãe que não cuidou dele direito. E aquele menino, eu lembro que ele se aproximava com a cadeira de roda no espelho. Pelas informações, ele tomou muito ódio, ele adquiriu muito rancor, muita raiva pela mãe, porque na verdade ele não sabia que o tempo todo, lá no passado, era demônios que estavam atuando na vida dela, para ela enxergar o menino grande, e ele era recém-nascido. E aquilo foi entrando ódio dentro do coração dele, porque a história foi dita que ela não cuidou bem dele, ela não foi uma boa mãe, ela cuidou dele
glória a Deus, aleluias, com maus tratos, e ele adquiriu essa sequela gravíssima. E Satanás, quando ele se aproximava, e a maior revolta dele, ele via pela vidraça os meninos brincando de bola, correndo, e ele chorava porque ele não podia brincar, ele não podia sair, né? Estava na cadeira de roda, e a sequela foi tão séria. E ali, igreja, aquele mesmo demônio que atuou lá na vida daquela adolescente, começou a atuar na vida desse garotinho, só que ele era menor. Começou a atuar, e ele trouxe uma bandeja ferrujada para aquele menino, e aquele garoto, ele tomava muitos medicamentos, e ele trouxe um tantão de medicamentos e colocava na mente daquele garotinho para ele tomar todos os tipos de medicamentos, todos os tipos de medicamentos, mas tudo, e que ele iria acabar o sofrimento dele, que era para ele suicidar. Igreja, e eu chorava muito, porque era muito triste a cena que eu estava vendo. E o diabo ria e falava aí, ó, crente brinca de ser crente. Aí, ó, eu tô fazendo meu papel direitinho. Eu não brinco de ser demônios. Eu não brinco de destruir. A minha missão foi dada essa. Eu vim para roubar, matar e destruir. E eu tô fazendo meu papel muito bem. Os crentes que não estão fazendo o papel deles bem, o papel deles correto, quer ser fiel, quer ser obediente à palavra do homem de branco. Ele usava sempre esse termo. Igreja, agora, aquela cena, né, eu acabo ali numa tristeza muito grande, e ele colocando na mente daquele garotinho, vinha o tempo todo a bandeja, e ele dizia para aquele garotinho, se mata, escreve uma cartinha, glória a Deus, e culpa ela, põe todo o seu ódio aqui, toda a sua culpa, culpa ela, coloca a culpa toda nela. E aquele garotinho estava realmente pensando em fazer aquilo. Igreja, mas eu chorava tanto, eu implorava para aquilo não acontecer, só que ele não podia me ouvir. Glória a Deus, e o diabo ria, né? O diabo, ele é terrível, ele é muito mal, ele ria muito daquela situação e falou, olha o que é negligenciar, ser infiel nos dízimos, nas ofertas. Eles não levam a sério, olha o que eu estou fazendo, eu estou destruindo, eu estou fazendo meu papel bem certinho. Igreja, agora nós não encontrávamos mais ali dentro daquela casa, a gente encontrava, glória a Deus e aleluias, dentro, glória a Deus e aleluias, eu ouvia muitos choros, eu estava entrando num local que eu ouvia muito, mas muito choro, grito, choro. Igreja, eu me deparo diante de um caixão, agora já era diante de um caixão, não era dessas pessoas, não, era outra família. E ali era uma família que parecia ser próspera, porque Satanás foi e falou assim, para esse casal que estava chorando muito diante daquele corpo que estava ali deitado, e toda a família, aquele corpo, né, que estava morto, glória a Deus, ali dentro do caixão, e entrou, igreja, um demônio, parecendo um mico. Ele era pequeno, mas ele era horroroso, ele era muito mau. E ele começou a pular, rodar, dar cambanhotas, e começou a pular e falou assim, aí ó, vocês não é fiel, e chegou bem pertinho do casal e falou assim, aí ó, você renunciou, você não quis dar os R$500 de dízimo, agora você tá pagando aí 5.000 de fúnebre. Olha aí como eu tô arrebentando com vocês, tô arrebentando com o coração de vocês. Eu estou destruindo com vocês. E falou que tinha, que ele trouxe morte
para aquela família por falta de fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Igreja, aquilo a minha alma desesperava de tanto, mas tanto, que a minha mente era só isso, que quando eu despertasse, a primeira coisa que eu iria fazer era contar para as igrejas, e isso realmente eu fiz. Glória a Deus e aleluias. Igreja, eu estava em pânico. É horrível você querer fazer algo, mas você não pode fazer porque você está em espírito. E em espírito as pessoas não te enxergam, só você que tem acesso de ver as pessoas, porque Deus está te dando essa oportunidade de esclarecer algo sobre aquilo que Ele queria, né? Nesse caso que era sobre o dízimo. Igreja, agora vai acontecer algo também muito sério, glória a Deus e aleluias, mas é num local, agora, e isso tudo que aconteceu, eu não conhecia esse povo, não conhecia ninguém, né? Não conhecia. Agora vai acontecer algo num local que eu orei muito para Deus prosperar, lá no local do meu trabalho, onde eu trabalhei num comércio. E eu ali orando, eu dava o meu sangue mesmo orando, e ali, igreja, eu também vou contemplar, só que agora o que eu vou contemplar diz a respeito agora a mim, não que eu estava em falta, porque eu era só funcionária, eu estava orando para Deus abençoar o local do meu trabalho, só que o meu ex-patrão, ele era crente, e quando ele dava o dízimo, igreja, as coisas ia prosperando, ia sendo abençoada, e só que ele era um dizimista inconstante. O que é uma pessoa inconstante? Uma pessoa que ela fica num tempo fiel, no outro tempo ela deixa aquilo de lado, ela não leva tanto a sério. E ele era crente, tinha muita teologia, conhecia muito bem a Bíblia, mas infelizmente não era obediente. E ali, igreja, eu lembro que eu estava me arrebentando de tanto orar e chamando a esposa dele para ir nas campanhas comigo. Algumas vezes ela ia para Deus honrar, e chegou um momento que agora eu vou ter acesso de ver por que eu estava orando aí e as coisas não estavam fluindo. E eu continuando, sempre fui dizimista de carteirinha, dizimista fiel, porque a gente tem que levar a palavra do Senhor, igreja. Essa palavra aqui, ela é fiel. Essa palavra aqui, ela é seríssima. Então, assim, sempre ali levando a palavra do Senhor a sério. E eu também queria saber por que líder daquele comércio, né, as coisas não estavam progredindo, mas pelo contrário, ela estava só desmoronando. Igreja, eu via, aí Satanás vai permitir eu ver. Só que agora é lá no local onde eu trabalhava. E nisso, igreja, eu via, glória a Deus e aleluias, que entrou, eu vi como se eu entrasse no local do meu trabalho e estava tudo escuro, estava apagado, era noite, e eu ouvi um barulho horrível, um barulho de monstro, e aquele barulho de monstro, e de repente eu vi aqui no caixa, glória a Deus, aleluias, saiu devagarinho um demônio pequenininho, igreja. A boca dele vinha até aqui, mas os dentes dele eram em forma de navalhas, mas navalhas mesmo. Ele era pequeno, mas ele era mau, ele era horrível. E ali eu vou contemplar, e eu assustei, porque era no local do meu trabalho. Então não era coisa mais desconhecida. Aí o Senhor vai mostrar para mim: olha, minha serva, você tem
dado seu sangue aqui, mas como nesse caso, né, o meu patrão, ainda sendo um servo de Deus, um crente, glória a Deus, aleluias, ele não é um dizimista fiel. Olha quem está devorando tudo aqui. Igreja, aquele demônio, ele pulou para cima do caixa e ele começou a pegar todo o dinheiro. E ele começou, igreja, a pegar nota de R$2, de 10, de 50, de 100 as moedas. Mas quando ele colocava aquele dinheiro todo na boca, igreja, ia rasgando como se fosse tirinhas. Ia rasgando, e ele ia pegando as moedas, colocava dentro daquela enorme boca, ia comendo, igreja. E a prosperidade lá dentro ia zero. A ponto, e nisso, glória a Deus e aleluias, eu cheguei ver aquilo e falei, meu Deus, mas eu estou orando tanto em favor desse comércio, para o Senhor abençoar. O Senhor falou assim, filha, você é funcionária, mas quem é o patrão não está sendo fiel a mim. E principalmente na igreja, talvez se eu estivesse trabalhando para um ímpio, mas não, era um servo de Deus, igreja. E ali, glória a Deus, a loja abaixou as portas, por falta de fidelidade, por falta de levar as coisas de Deus a sério. Igreja, é muito sério. Nós temos que levar a palavra de Deus conforme ela é a sério. Não tem esse negócio, 1 mês eu dou o dízimo, 2 meses eu dou o dízimo, 3 meses, mas depois eu fico o resto do ano sem dar o dízimo. Igreja, é sério quando o Senhor disse assim, olha, glória a Deus, com maldições sois maldiçoados, no versículo 9, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. O Senhor estava, quando o Senhor falou, igreja, que com maldição, o Senhor estava referindo que os infiéis iriam pagar um preço, sim. Eles iriam ser maldiçoados. Glória a Deus. Só que a maldição, igreja, eu sempre achei, para ser sincera, que a falta de dizimar era só tocar naquilo, como a Bíblia a gente ora, o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Eu sempre achei que era só na área das finanças. Era muito mais sério do que eu poderia imaginar, mas só que a Bíblia aqui está dizendo, né, que com maldição todos vós sois maldiçoados, porque a mim me roubais. O Senhor deixou claro em Malaquias 3:9. Igreja, o Senhor deixou que não adianta orar e jejuar, ir para a igreja, fazer campanha, se você não é fiel no dízimo. Pensa muito bem. O dízimo, igreja, é mandamento. Glória a Deus. O dízimo é mandamento para repreender esses demônios que atuam na falta de quem é obediente, de quem não obedece os mandamentos do Senhor. Essa palavra aqui, tudo está aqui, igreja, na palavra do Senhor. Só que as pessoas estão trazendo maldição para vós mesmo, glória a Deus, pela desobediência. Quem desobedece significa rebelião, se rebeliou contra Deus. Igreja, muito sério, sério demais. Glória a Deus, aleluias. Igreja, eu tive várias visões com vidas sendo destruídas por falta de dizimar, como casamento, pais que perdeu filhos, né? E outras coisas que eu já disse um pouquinho antes, glória a Deus. E outra, igreja, pessoas que perderam saúde, tudo por falta de dizimar. E assim, a
casa virou uma farmácia. Quando a pessoa deixa de dizimar, Satanás ele arranca de outra maneira. Agora eu vou contar algo também muito sério, igreja. Uma determinada pessoa, Deus mostrou que essa pessoa realmente ia ser infiel no dízimo. E essa pessoa, eu vou aproveitar para contar que é tão sério, igreja. Essa pessoa recebeu uma causa alta na justiça. E essa pessoa fez um propósito de dar o dízimo, que a igreja nem precisa de fazer propósito. Tudo que vier nas nossas mãos é para nós dizmarmos. É devermos nós. É mandamento, então nós temos que obedecer. Igreja, essa varoa, ela recebeu a causa dela, glória a Deus, e não dizmou. Ela falou que ia dar o dízimo, ela não dizmou. Igreja, ela perdeu tudo. O dinheiro era um valor alto. Ela perdeu tudo, a vida dela foi totalmente destruída. Igreja, até hoje, na casa dela, não tem um sofá digno para sentar. É aquele sofá que só tem a madeira, as ripas. A casa dela, as janelas todas quebradas. A casa dela entrou uma maldição terrível. O marido dela foi preso, o marido dela foi parar na cadeia, ela gastou muito dinheiro, glória a Deus, aleluias. Por quê, pastora? Por desobedecer essa palavra, igreja. Essa palavra é séria, palavra de Deus. Ela é verdadeira, ela é fiel, ela é séria, a palavra de Deus, e o povo não está levando a sério a palavra do Senhor e quer ser abençoado, num passo de mágica, sem fidelidade nenhuma. E essa pessoa, igreja, até nesse exato momento, está vivendo uma maldição terrível, uma destruição. Satanás arrebentou com a vida dessa pessoa. A pessoa perdeu tudo. O dinheiro que era muito, perdeu tudo, o devorador. Perdeu tudo, mas tudo. Entrou morte na casa dessa pessoa. E foi só destruição na vida dessa pessoa pelo fato de ter recebido a causa na justiça, que Deus revelou que ia dar a causa ganha, e essa pessoa não quis dizmar, né? Não quis dar aquilo que era do Senhor, né? Dar o dízimo na casa do Senhor. Igreja, mas para finalizar, glória a Deus, você já viu que é sério, né, igreja? Vocês vão consertar aí, em nome de Jesus, né? Ó, irmãos infiéis, conserta. Agora, eu quero frisar bem, dízimo não salva. Ai, pastora, graças a Deus que eu dou dízimo e eu vou ser salvo. Não, dízimo é mandamento para repreender esses demônios que atuam em várias áreas, a qual nós descobrimos agora. Mas dízimo não salva. O que salva? É compromisso com Jesus. Você servir ao Senhor de corpo, alma e espírito, em santidade e em verdade. Isso que salva. Não vai iludido, igual, né, tá aí nas igrejas aí, trazer dinheiro e achando que você vai comprar seu cantinho lá no céu. Dízimo é mandamento, é dever, eu tenho que dar o dízimo? Tem. O que o pastor vai fazer com o seu dízimo? Não interessa. Se porventura o pastor estiver usando o dízimo para errar, para pecar, para fazer tantas coisas erradas, ele vai ter que prestar conta a Deus. Agora, o nosso dever, o meu, o seu, é nós sermos fiéis e obedientes ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Agora, põe na mente, dízimo não salva de jeito nenhum.
Dízimo só é mandamento. E você tem que ser fiel e cumprir o mandamento. Agora, igreja, o que eu quero passar também, agora, graças a Deus, eu lembro que acabou, glória a Deus, aleluias, aquilo que tinha que ser mostrado, foi dito, da maneira que eu estou dizendo aí para a igreja. E agora, eu lembro que eu já encontrava dentro do meu quarto, eu já não estava mais naqueles lugares mais nenhum, eu encontrava dentro do meu quarto e aquele demônio, igreja, e eu achei muito estranho, só que eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei assim: Satanás, eu não estou entendendo a sua atitude, você está muito estranho. Porque, né, ele não estava bravo, nervoso, igual ele sempre foi. E ele foi e falou para mim assim: eu estou sendo obrigado a dizer isso para você, porque aquele homem de branco sabe que você vai contar. Tudo que está sendo... tudo que você está vendo e dito a você, você vai contar. Só que agora, igreja, o que vai me chamar a atenção, por que aquele demônio parecia que estava se comportando bonzinho, porque ele nunca se comportou daquela maneira, foi a primeira vez que ele se comportou dessa forma, porque das outras maneiras ele se comportava terrivelmente, tentou vir para cima de mim e eu repreendia no nome de Jesus, ele afastava, falava que queria me matar, se pudesse me pegar, era fazer de mim como um papel, me picar em milhões de pedaços, queria fazer de mim carne moída, e sempre ele me ameaçava, sempre. Só como dessa vez ele estava calmo. E nisso agora, igreja, eu não tinha visto, agora que vou ver. Por que ele estava daquela forma? Igreja, o poder de Deus é grande demais. É grande para fazer Satanás, que é terrível, tenebroso, horrível, agora ter comportamento do jeito que Deus quer que ele tenha. Igreja, agora Deus vai permitir, por causa do meu questionamento, eu contemplo um anjo, igreja, com uma espada de fogo, nessa direção, aqui nele, cravada bem aqui nele, a espada do anjo. O anjo estava atrás do diabo, atrás desse demônio. Só que nenhum momento eu vi o anjo, só agora que eu vou conseguir ver. Aí com uma espada, igreja, e quando ele não queria falar, o anjo cravava mais a espada. Aí ele tinha que confessar. Era onde que ele tinha que confessar. Aí ele falou assim: então eu já disse tudo que foi me ordenado. Eu não falei nada para você porque eu quis falar, pelo contrário. Eu estou detestando, eu estou odiando, mas agora você sabe por que eu fui obrigado a dizer você tudo isso que você viu e que foi dito a você. Igreja, o nome de Jesus é poderoso, Jesus é fiel demais, igreja. Deus mandou um anjo, esse anjo só veio porque a autorização do Senhor, ninguém também pode idolatrar anjo nenhum, viu, meus irmãos? Nunca, jamais, como João teve aquele arrebatamento, né? E ele se prostrou diante do anjo e o anjo disse: levanta, João, eu sou servo, eu sou servo seu, eu sou servo de vós, então não é digno
de maneira nenhuma eu posso ser adorado. Unicamente quem pode ser adorado e venerado é o nosso amado Jesus Cristo. Esse pode, igreja. Esse tem todo o domínio, todo o controle, toda a honra é dada a Ele, em nome de Jesus Cristo. Então, igreja, que fique esse despertamento para vocês. Isso já aconteceu, né? Já se passaram mais de 5 anos. Glória a Deus, aleluias. Então, leva a sério, igreja. Muito a sério. Igreja, leva a palavra de Deus a sério. Para, igreja, de fazer as coisas tudo seu achismo. Para de negligenciar tanto. Igreja, nós temos um manual aqui. Esse manual é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Vamos levar a palavra de Deus a sério. Vamos viver verdadeiramente dentro da palavra de Deus. Vamos viver essa palavra, igreja, do jeito que ela é. Glória a Deus, aleluias. Então que esse testemunho, igreja, venha ser um despertamento para vocês realmente que, né, não abençoava, não gosta de dar oferta, não é dizimista, tem um coração duro para a obra de Deus, mas agora, a partir de hoje, queridas e queridos, todos vós faz um concerto com Jesus. O que é dar dízimo, pastora? Tudo que vier na sua mão é para você dizimar ao Senhor. Tudo, igreja. Pastor, eu não trabalho, mas seu marido te deu R$500, 50 é do Senhor. Te deu 100, 10 é do Senhor. Você recebeu uma bênção. Alguém chegou e falou, irmão, eu senti de te abençoar. É do Senhor. Se você vende algo, o dízimo é do Senhor. Você vendeu algo. Glória a Deus, vamos dar exemplo. Por, glória a Deus, R$700, 70 é do Senhor. Tudo dá o dízimo. Então, igreja, não omita. Nós sabemos lá no livro de Atos que Deus permitiu que acontecesse com Ananias e Safira por mentir a propriedade que eles venderam, e aquele casal combinou, né, uma mentira. E o que aconteceu, igreja? Pedro, glória a Deus, aleluias, na igreja, livro de Atos. Então foi o primeiro casal que morreu dentro da Bíblia por falta de obedecer a palavra do Senhor, de querer roubar aquilo que é de Deus. Então não faça isso. Se você estava assim até agora, meu amado e minha querida, no nome de Jesus, se conserta. Amém, queridos? Conserta, leva a palavra do Senhor a sério. Eu não estou aqui para julgar vocês, eu estou aqui para fazer e obedecer unicamente à voz do meu Deus. Então leva isso bem a sério no seu coração. E eu quero refrisar mais uma vez: dízimo não salva. Não adianta, eu vou dar lá 5.000 de dízimo, 10.000 de dízimo, R$1.000 de dízimo, e eu vou ser salvo. Dízimo não salva. A única coisa que salva é você ser uma pessoa que leva a palavra do Senhor da maneira que ela é. Uma santa, uma noiva preparada para a chegada do noivo, que é Jesus Cristo. Isso é o sentido de falar do Senhor, porque tem pessoas que vai para a igreja e tá achando que está comprando o seu cantinho no céu, dando suas maiores ofertas, seus dízimos. Dízimo não salva, irmãos. O que salva é santidade, é fidelidade, é compromisso com o Senhor. É servir o Senhor e obedecer o Senhor em todas as áreas. Em nome de Jesus. E assim, glória a Deus, que Deus o abençoe a todos. Com graça e paz. Que a paz do Senhor te alcança onde você estiver. Em nome de Jesus.
Um beijo no teu coração e fica na paz. Que a paz do Senhor Jesus abençoe todos vocês com toda sorte de bênção. Eu abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique na paz, queridos. Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus continue abençoando todos, para todos sempre. E aí, conserta, amém, amados? Vamos consertar, queridos? Amém. Em nome de Jesus, que todos venham consertar com o Senhor Jesus Cristo, não só no dízimo, em todas as áreas, tá bom, amados? Que Deus o abençoe. Amém. A pastora Nilza ama todos vocês. Amém, queridos? Amém. Fica na paz. Que Deus o abençoe.